O último obstáculo, antes da riqueza, Napoleon Hill. Existe uma curiosidade que poucas pessoas conhecem sobre a história dos videogames. Os primeiros criadores não tinham computadores poderosos, não tinham investidores milionários, não tinham tecnologia avançada. Tinham apenas uma ideia que parecia impossível. Enquanto quase todo mundo dizia que ninguém passaria horas olhando para uma tela, controlando pequenos personagens feitos de poucos pixels, um grupo de pessoas continuou acreditando. Cada erro gerava um novo teste. Cada fracasso fazia nascer uma versão melhor. Cada limitação obrigava aqueles criadores a encontrarem soluções que ninguém imaginava. Hoje, bilhões de pessoas vivem em um universo que nasceu justamente da escassez. E existe uma lição escondida nessa história. Antes de qualquer grande criação existir, ela quase foi abandonada. Antes de qualquer revolução acontecer, alguém precisou atravessar um último obstáculo. Napoleon Hill dedicou grande parte da sua vida estudando exatamente esse fenômeno. Depois de analisar centenas de homens e mulheres extremamente bem-sucedidos, ele percebeu um padrão impressionante. Pouquíssimas pessoas fracassavam por falta de capacidade. A maioria desistia exatamente quando estava mais próxima da transformação. É como se existisse uma barreira invisível separando quem apenas sonha daqueles que realmente alcançam uma vida extraordinária. E essa barreira aparece sempre no momento mais inesperado, quando você acredita que tudo está dando errado, quando parece que Deus ficou em silêncio, quando surgem dúvidas, quando pessoas importantes começam a desacreditar de você, quando oportunidades desaparecem, quando portas parecem fechar uma após a outra. É justamente aí que acontece algo que quase ninguém consegue enxergar. O último obstáculo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez tenha trabalhado durante anos, tentado várias estratégias, feito inúmeros sacrifícios, e mesmo assim a prosperidade ainda pareça distante. Mas e se tudo isso fizer parte da preparação? E se aquilo que hoje parece atraso for justamente a construção invisível da sua próxima fase? Napoleon Hill afirmava que nenhuma riqueza sólida nasce antes da preparação mental. A maioria deseja o prêmio. Poucos aceitam o processo, e existe um motivo para isso. Imagine um atleta olímpico. Ninguém vê as madrugadas, ninguém vê os treinos, ninguém vê as dores. O público apenas assiste ao momento da medalha. Com a prosperidade acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas enxergam apenas o resultado, mas Deus trabalha primeiro na estrutura, porque riquezas sem estrutura normalmente se transformam em destruição. Por isso, muitos recebem dinheiro e o perdem rapidamente. Outros conquistam sucesso e depois vivem presos ao medo. Já aqueles que passaram pelo preparo permanecem firmes. Eles aprenderam algo muito mais valioso do que simplesmente ganhar dinheiro. Aprenderam a se tornar a pessoa capaz de administrar a abundância. Existe uma diferença enorme entre desejar riqueza e estar preparado para sustentá-la. Esse talvez seja o maior ensinamento de Napoleon Hill. O dinheiro nunca amplia apenas sua conta bancária. Ele amplia quem você já é. Se existe disciplina, ela cresce. Se existe sabedoria, ela floresce. Mas se existe descontrole, ele também aumenta. É exatamente por isso que Deus trabalha primeiro no interior, depois no exterior. Primeiro transforma pensamentos, depois transforma resultados. Primeiro fortalece a mente, depois entrega oportunidades. Primeiro molda o caráter, depois libera responsabilidades maiores. E quanto maior for o propósito reservado para você, maior costuma ser o período de preparação. Olhe novamente para a história dos videogames. Os maiores sucessos jamais nasceram prontos. Cada versão apresentava defeitos. Cada lançamento ensinava algo novo.
Cada obstáculo aproximava ainda mais seus criadores daquilo que parecia impossível. A vida também funciona assim. Você talvez esteja vivendo apenas uma versão provisória da sua história. Ainda não chegou ao resultado final. Ainda não enxergou tudo o que está sendo construído nos bastidores. Mas existe um detalhe que muda completamente essa caminhada. A maioria das pessoas interpreta os obstáculos como sinais para parar. Os vencedores interpretam os mesmos obstáculos como confirmação de que estão avançando. Essa diferença muda destinos inteiros, porque aquilo que destrói uns fortalece outros. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Você vai descobrir por que o último obstáculo costuma ser o mais difícil. Porque tantas pessoas desistem justamente nesse ponto. E, principalmente, como reconhecer que talvez a sua maior prosperidade esteja muito mais próxima do que você imagina. Existe uma cena que se repetiu inúmeras vezes na história da humanidade. Toda grande conquista foi precedida por um momento em que parecia impossível continuar. Antes da primeira grande empresa nascer, antes de uma descoberta científica mudar o mundo, antes de uma invenção revolucionar gerações. Sempre existiu um instante em que tudo parecia perdido. Napoleon Hill percebeu isso durante décadas de estudo. Ele observou empresários, inventores, líderes e pessoas comuns que transformaram completamente suas vidas. E encontrou algo curioso. O último obstáculo quase sempre parece maior do que todos os anteriores. Isso não acontece por acaso. Pense em um videogame. Conforme você avança pelas fases, os desafios aumentam. Os inimigos ficam mais inteligentes, os obstáculos parecem impossíveis. E então chega o chefe final. Ele exige tudo o que você aprendeu até aquele momento. Nenhuma habilidade pode faltar, nenhum erro pode ser repetido. Não é porque o jogo quer impedir sua vitória, é porque ele precisa confirmar que você realmente está preparado para a próxima fase. A vida faz exatamente a mesma coisa. Antes da prosperidade chegar, surge o último teste. Talvez seja uma dificuldade financeira inesperada. Talvez um negócio que parecia certo e não aconteceu. Talvez pessoas importantes abandonem você. Talvez apareçam críticas justamente quando sua confiança começa a crescer. Talvez o medo tente convencer você de que todo esforço foi inútil. É nesse instante que quase todos desistem. Eles confundem preparação com fracasso. Confundem silêncio com abandono. Confundem atraso com derrota. Mas Napoleon Hill ensinava que existe uma enorme diferença entre fracassar e estar sendo preparado. O fracasso verdadeiro só acontece quando alguém decide parar. Enquanto existe aprendizado, ainda existe progresso. Enquanto existe ação, ainda existe esperança. Enquanto existe propósito, ainda existe caminho. Observe algo interessante. Quando uma árvore está prestes a produzir grandes frutos, ela fortalece primeiro suas raízes. Ninguém vê esse processo. Aparentemente nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, uma transformação gigantesca está sendo construída. Com sua vida, acontece exatamente assim. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que ainda não apareceu, enquanto Deus está trabalhando justamente naquilo que sustentará sua abundância. Napoleon Hill dizia que o pensamento dominante molda a realidade futura. Isso significa que, durante os momentos difíceis, sua mente precisa decidir qual história irá acreditar. A história do medo ou a história da construção. Porque a mente aceita aquilo que você alimenta diariamente. Se você repete para si mesmo que tudo acabou, seu cérebro começa a procurar provas dessa ideia. Mas quando decide acreditar que existe um propósito maior acontecendo, sua percepção muda completamente. Você começa a enxergar oportunidades escondidas, conhecimentos importantes, pessoas certas, aprendizados inesperados.
Situações que antes pareciam castigos passam a revelar ensinamentos preciosos. É exatamente isso que diferencia pessoas extraordinárias. Elas não vivem uma vida sem problemas. Elas desenvolveram uma maneira diferente de interpretar os problemas. Enquanto muitos perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Os vencedores perguntam, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança altera completamente o destino, porque toda dificuldade carrega uma habilidade escondida. Toda perda desenvolve maturidade. Toda espera fortalece a paciência. Toda rejeição constrói resistência. Toda incerteza amplia a fé. Nenhuma dessas qualidades nasce em dias fáceis. Elas surgem justamente quando tudo parece desmoronar. Foi assim com grandes empreendedores, foi assim com inventores, foi assim com líderes e provavelmente será assim com você. Existe ainda um detalhe que Napoleon Hill fazia questão de destacar. O medo costuma aumentar exatamente quando você está mais próximo da mudança. Isso acontece porque sair da zona conhecida sempre provoca desconforto, mesmo quando a nova realidade será muito melhor. Nos videogames, existe um momento curioso. Logo antes da fase mais importante, o jogador encontra os desafios mais difíceis. Não porque o jogo queira derrotá-lo, mas porque precisa garantir que todas as habilidades foram realmente desenvolvidas. A prosperidade funciona da mesma maneira. Quanto maior for aquilo que Deus preparou para você, maior poderá ser o nível de responsabilidade exigido. E responsabilidade não nasce pronta, ela é construída. Talvez hoje você esteja reclamando justamente do treinamento que amanhã agradecerá, porque aquilo que hoje parece pesado, amanhã será exatamente o motivo da sua estabilidade. Na próxima parte, vamos descobrir como identificar os sinais silenciosos de que esse último obstáculo já está chegando ao fim e por que tantas pessoas deixam escapar a maior oportunidade das suas vidas poucos instantes antes da verdadeira virada. Depois de inúmeras fases difíceis, depois de incontáveis derrotas, depois de aprender habilidades que pareciam impossíveis, o cenário começa a mudar. Ainda não aconteceu a vitória, mas algo diferente pode ser sentido. Os desafios continuam existindo, só que agora eles parecem fazer sentido. Na vida real, Napoleon Hill dizia que existe exatamente esse ponto. É quando a riqueza ainda não chegou completamente, mas os sinais da transição começam a aparecer. O problema é que quase ninguém consegue reconhecê-los, porque espera algo grandioso, uma grande oportunidade, um milagre evidente, uma mudança instantânea. Só que a prosperidade quase nunca anuncia sua chegada. Ela entra silenciosamente. Primeiro muda você, depois muda sua realidade. O primeiro sinal é uma inquietação que não desaparece. Você percebe que não consegue mais aceitar uma vida comum. Aquilo que antes parecia suficiente, agora começa a incomodar. Seu emprego já não satisfaz. Sua rotina perde o sentido. Conversas superficiais começam a cansar. Você sente que nasceu para algo maior. Muita gente interpreta isso como ansiedade. Napoleon Hill enxergava de outra forma. Para ele, esse desconforto representa o nascimento de um novo propósito. É como uma roupa antiga. Ela não encolheu. Foi você que cresceu. O segundo sinal é ainda mais interessante. As dificuldades continuam acontecendo, mas deixam de assustar. Você percebe que, mesmo diante dos problemas, existe uma tranquilidade diferente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque algo dentro de você ficou mais forte. Você começa a confiar mais na caminhada do que nas circunstâncias. Essa confiança não nasce da sorte. Ela nasce das pequenas vitórias invisíveis, acumuladas durante meses ou até anos. Cada desafio vencido fortaleceu uma parte da sua mente. Cada queda desenvolveu equilíbrio. Cada espera ensinou paciência.
Sem perceber, você se tornou muito mais preparado do que imagina. Existe também outro sinal extremamente poderoso. As oportunidades começam a aparecer em sequência. Não necessariamente oportunidades enormes, mas pequenas portas, uma conversa inesperada, um contato diferente, uma ideia que surge do nada, um livro que parece responder exatamente aquilo que você precisava, uma mensagem, uma indicação, uma parceria, uma coincidência. Napoleon Hill não gostava da palavra coincidência. Ele dizia que quando uma mente está completamente alinhada com seu propósito, ela começa a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Não significa que o universo mudou. Significa que você mudou. Sua percepção ficou mais refinada. É como comprar um carro novo. De repente, você começa a enxergar aquele mesmo modelo em todos os lugares. Os carros sempre estiveram ali. Quem mudou foi seu foco. Com a prosperidade acontece exatamente isso. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas dificuldades. Outro sinal importante é a mudança das pessoas ao seu redor. Algumas se afastam naturalmente. Outras aparecem sem explicação. No começo, isso machuca, principalmente quando pessoas importantes deixam de caminhar ao seu lado. Mas Napoleon Hill afirmava que nenhuma transformação acontece mantendo exatamente o mesmo ambiente mental. Cada fase exige novas influências, novos aprendizados, novas conversas, novas referências. Pessoas que pertenciam ao seu passado talvez não consigam acompanhar seu futuro. E isso não significa que elas sejam ruins. Apenas estão vivendo uma etapa diferente. Um videogame não permanece para sempre na primeira fase. Cada nível exige novos desafios, novos recursos, novas estratégias. Sua vida também. Existe ainda um sinal extremamente silencioso. Talvez seja o mais importante de todos. Você começa a perder o interesse por provar alguma coisa para os outros. Antes existia necessidade de reconhecimento, de aprovação, de aplausos. Agora existe paz. Você percebe que não precisa convencer ninguém, não precisa discutir seus sonhos, não precisa justificar seus objetivos. Seu foco deixa de estar na opinião das pessoas e passa a estar na direção do propósito. Isso representa uma enorme evolução espiritual, porque a energia que antes era desperdiçada tentando impressionar os outros passa a ser usada para construir sua própria transformação. Napoleon Hill dizia que pessoas extraordinárias trabalham em silêncio durante muito tempo, enquanto muitos falam sobre aquilo que pretendem fazer. Os vencedores simplesmente fazem, e existe uma razão para isso. Resultados falam uma linguagem que nenhuma discussão consegue superar. Talvez o maior sinal de todos seja justamente esse. Você deixa de procurar motivação todos os dias, porque a disciplina assume o lugar da emoção. Mesmo quando não sente vontade, você continua. Mesmo quando ninguém acredita, você continua. Mesmo quando ainda não existem resultados visíveis, você continua. É nesse momento que o último obstáculo começa a perder força, porque ele dependia do seu desânimo, dependia do seu medo, dependia da sua desistência. Mas quando você continua caminhando apesar de tudo, o obstáculo deixa de ser um muro e passa a ser apenas mais um degrau. Na próxima parte, vamos descobrir o que acontece exatamente quando a porta da prosperidade finalmente começa a se abrir e por que tantas pessoas conseguem chegar até esse momento, mas acabam perdendo tudo por não entenderem o verdadeiro princípio da riqueza ensinado por Napoleon Hill. O momento mais perigoso não é quando falta dinheiro, é quando o dinheiro começa a chegar. Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso que Napoleon Hill observou durante décadas. Muitas pessoas conseguem alcançar o sucesso,
Pouquíssimas conseguem permanecer nele, porque enriquecer exige uma habilidade. Permanecer rico exige outra completamente diferente. Volte mais uma vez à história dos videogames. Imagine um jogador que passou meses tentando vencer todas as fases. Depois de muito esforço, finalmente derrota o chefe final. A tela anuncia a vitória, mas o jogo não termina. Agora existe um novo universo. Novas responsabilidades, novos desafios, novos níveis. A vida financeira funciona exatamente da mesma maneira. O primeiro dinheiro muda sua realidade, os próximos mudam sua identidade. É por isso que Napoleon Hill insistia tanto em desenvolver primeiro a mente, porque riqueza sem maturidade costuma desaparecer tão rapidamente quanto chegou. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Pessoas que ganharam grandes prêmios, empresários que enriqueceram rapidamente, artistas que conquistaram milhões e poucos anos depois perderam praticamente tudo. O problema nunca foi o dinheiro. O problema foi a preparação. Dinheiro amplia decisões. Ele não cria caráter. Ele apenas revela aquilo que já existia. Se existe disciplina, ela aumenta. Se existe organização, ela cresce. Se existe impulsividade, ela também se multiplica. Por isso, Hill dizia que a verdadeira riqueza começa muito antes da conta bancária. Ela começa na administração da própria mente. Existe um princípio poderoso que poucos aplicam. Quanto maior for sua prosperidade, maior deverá ser sua humildade para continuar aprendendo. O erro de muitas pessoas é imaginar que o sucesso representa a linha de chegada. Na verdade, ele marca apenas o início de uma nova caminhada. Os maiores empresários do mundo continuam estudando, continuam ouvindo, continuam observando, continuam evoluindo, porque entenderam uma verdade simples: quem para de crescer por dentro começa lentamente a diminuir por fora. Existe outro comportamento comum entre aqueles que sustentam grandes resultados. Eles protegem sua energia. Quando ainda não existe dinheiro, aparecem pessoas dizendo que você nunca conseguirá. Quando o sucesso chega, aparecem outras tentando dizer como você deve viver. Napoleon Hill alertava que o ambiente continua influenciando você em qualquer fase da vida. Por isso, escolher cuidadosamente as pessoas que caminham ao seu lado torna-se ainda mais importante. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo convite merece ser aceito. A maturidade ensina que dizer não também faz parte da prosperidade. Outro princípio fundamental é aprender a agir sem ansiedade. Muita gente acredita que riqueza significa correr cada vez mais. Mas Hill observou exatamente o contrário. Quanto mais preparados se tornavam, mais estratégicas eram suas decisões. Eles não reagiam ao impulso. Respondam com inteligência. Não confundiam velocidade com direção, porque descobriram que um único movimento certo vale muito mais do que dezenas de movimentos feitos por desespero. Existe ainda um segredo silencioso, talvez o mais difícil de praticar. Aprender a permanecer grato durante todas as fases. A gratidão não serve apenas para depois da conquista, ela fortalece você antes dela acontecer. Quando agradece pelo aprendizado, você fortalece sua confiança. Quando agradece pelos desafios, você elimina parte do medo. Quando agradece pelas oportunidades, você treina sua mente para reconhecer novas oportunidades. Napoleon Hill dizia que a mente trabalha melhor quando está ocupada com aquilo que possui, e não apenas com aquilo que ainda falta. Esse estado mental produz clareza, produz criatividade, produz coragem. E coragem é exatamente aquilo que será necessário para atravessar o último passo. Porque existe um momento em que pensar já não basta, visualizar já não basta, planejar já não basta. Chega a hora de agir.
Muitas pessoas passam anos estudando prosperidade, lendo livros, assistindo vídeos, consumindo conhecimento, mas continuam esperando sentir segurança absoluta antes de dar o próximo passo. Essa segurança nunca chega. Ela nasce durante o movimento. Foi assim com os grandes inventores. Foi assim com os criadores dos primeiros videogames. Foi assim com praticamente todas as pessoas estudadas por Napoleon Hill. Elas começaram antes de estarem completamente prontas. E justamente por isso cresceram. Porque a ação produz experiência. Experiência produz confiança. Confiança produz resultados. E resultados fortalecem ainda mais a ação. É um ciclo que começa sempre da mesma maneira, com uma decisão. Na última parte, você vai descobrir o ensinamento mais profundo de Napoleon Hill, aquele que poucas pessoas percebem em seus livros, o princípio espiritual que transforma riqueza em legado, e porque o verdadeiro patrimônio nunca começa na carteira, mas dentro da alma. Uma pergunta simples, mas capaz de separar duas pessoas que vivem exatamente na mesma realidade. A pergunta é: quem você está se tornando durante a caminhada? Perceba, a maioria das pessoas concentra toda a atenção no destino, no dinheiro, na casa, no carro, na liberdade financeira. Mas Hill descobriu algo muito mais profundo. O verdadeiro prêmio nunca foi apenas a riqueza. O verdadeiro prêmio sempre foi a transformação da pessoa que a conquistou. Porque existe uma diferença enorme entre possuir dinheiro e possuir paz. Existe uma diferença entre acumular patrimônio e viver com propósito. Existe uma diferença entre parecer bem-sucedido e realmente ser uma pessoa realizada. É exatamente aí que entra o maior princípio espiritual de toda a filosofia de Napoleon Hill. A riqueza exterior sempre acompanha uma riqueza interior. Quando sua mente amadurece, sua visão amadurece. Quando sua visão amadurece, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, sua realidade inevitavelmente começa a mudar também. Foi por isso que Hill estudou pessoas como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros. Ele percebeu que nenhum deles começou milionário. Todos começaram desenvolvendo uma forma diferente de pensar. Primeiro veio o propósito, depois a persistência, depois a disciplina, depois a fé. O dinheiro apareceu como consequência. Hoje, muita gente faz exatamente o contrário. Busca primeiro o dinheiro, depois tenta encontrar propósito. Mas a ordem nunca foi essa. Quando existe apenas o desejo de enriquecer para impressionar os outros, o caminho normalmente termina na frustração. Quando existe um propósito maior, a riqueza encontra um motivo para permanecer. Pense novamente nos criadores dos videogames. Eles não começaram imaginando bilhões de dólares. Começaram tentando construir algo que nunca havia existido. Queriam criar experiências, despertar emoções, resolver desafios. O dinheiro veio porque houve valor. Essa talvez seja uma das maiores leis da prosperidade. O dinheiro sempre segue o valor. Quanto maior o valor que você entrega, maior tende a ser a recompensa. Napoleon Hill dizia que ninguém enriquece apenas pelo que sabe. As pessoas enriquecem pela capacidade de transformar conhecimento em benefício para outras pessoas. Essa é uma lei que continua funcionando hoje exatamente como funcionava 100 anos atrás. Talvez seja justamente isso que Deus esteja tentando desenvolver em você. Não apenas alguém capaz de ganhar dinheiro, mas alguém capaz de gerar valor. Porque quem aprende a gerar valor nunca depende da sorte, nunca depende das circunstâncias, nunca depende de uma única oportunidade. Ele cria oportunidades. Ele encontra soluções, ele transforma problemas em possibilidades. E é exatamente nesse ponto que o último obstáculo perde completamente o sentido. Você percebe que ele nunca existiu para impedir sua prosperidade.
Ele existiu para preparar você para sustentá-la. Hoje você talvez esteja enfrentando um período difícil. Talvez as respostas ainda não tenham aparecido. Talvez existam contas preocupando você. Talvez pessoas tenham desistido daquilo que você acredita. Talvez até sua própria confiança tenha diminuído. Mas lembre-se daquilo que vimos desde o início deste vídeo. Toda grande criação passou por momentos em que parecia impossível continuar. Os primeiros videogames quase não existiram. Grandes empresas quase fecharam antes do sucesso. Inventores foram ridicularizados. Empreendedores ouviram inúmeros não. Homens e mulheres extraordinários enfrentaram períodos de silêncio antes do reconhecimento. E mesmo assim, continuaram. Talvez a única diferença entre quem realiza grandes sonhos e quem abandona seus objetivos esteja em apenas mais um passo, mais uma tentativa, mais uma decisão, mais um dia de perseverança. Napoleon Hill resumiu tudo isso em uma frase que atravessou gerações. Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe uma palavra que muita gente ignora nessa frase: acreditar. Acreditar não é repetir frases positivas. Acreditar é continuar trabalhando quando ninguém aplaude. É permanecer disciplinado quando os resultados ainda não apareceram. É continuar sem garantias. É agir mesmo sentindo medo. É confiar que Deus está construindo algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez esse seja exatamente o ponto em que você se encontra hoje. No último obstáculo, na última curva, na última preparação antes da próxima fase da sua vida. E quando esse momento chegar, você entenderá que nenhuma dificuldade foi desperdiçada, nenhuma lágrima foi em vão, nenhum esforço foi inútil. Tudo fazia parte da construção da pessoa que seria capaz de viver a prosperidade sem perder sua essência. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários uma destas frases: eu não vou desistir. Ou então, meu propósito é maior que meus obstáculos. Ou ainda, Deus está me preparando para algo maior. Seu comentário pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisava ler hoje. E se você deseja continuar aprendendo os princípios de Napoleon Hill aplicados à prosperidade, à fé e ao crescimento pessoal, inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte desta comunidade. Se quiser aprofundar ainda mais sua jornada, conheça também nossa área de membros, onde compartilhamos conteúdos exclusivos para quem decidiu construir uma mentalidade de abundância todos os dias. Lembre-se, o último obstáculo nunca é o fim. Na maioria das vezes, ele é apenas a porta que separa quem sonha daqueles que finalmente aprendem a prosperar.